Você está ouvindo o FolhaCast, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Fala galera, estamos de volta com mais um episódio do Folha Nerd que promete ser muito especial, pois hoje vamos falar de Vingadores Ultimato. Finalmente a espera acabou, o filme chegou aos cinemas e já está fazendo muito sucesso no meio geek e no meio principalmente dos fãs aí do universo Marvel, né? Se você já foi ao cinema, assistir esse filmaço, um épico, né, que fechou de forma arrebatadora a saga do infinito, fique com a gente e acompanhe o nosso podcast com comentários, análises sobre esse grande filme, né? Se você ainda não viu, vai um grande alerta de spoiler aí, porque daqui pra frente você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu no filme. Eu sou Rafael Fantin, editor online da Folha de Londrina, estou aqui no estúdio da Rádio Alma com uma dupla que sabe tudo sobre o universo dos super-heróis. Do site Legião dos Heróis, o editor Léo Gravena. Obrigado pela sua presença no nosso programa. E em primeiro lugar, queria saber se você gostou do filme, como é que foi essa recepção ali no site de vocês e como é que é o trabalho de vocês ali à frente desse portal também. Primeiro, obrigado por me chamar, né? Se gostar do filme, não tem como, eu acho, de você ser fã de quadrinhos e universo Marvel e chegar ali e ver esse filme que foi quase que... É um épico já, né? Tipo, moderno e, tipo, ele junta todo um universo que está sendo construído há 10 anos, mais de 20 filmes, é algo excelente. Tipo, ali no site a gente está sempre postando notícias, curiosidades, coisas interessantes sobre os filmes e quadrinhos, então o pessoal já conhece bastante desse universo e eles sempre são muito ativos, sabe? Então tava todo mundo muito ansioso pro filme e pelo visto eles gostaram bastante, eu acho, tipo, não tem como não gostar, né? E da sequência ali dos próprios Vingadores, você acha que esse seria o melhor filme mesmo? Junto ali com Guerra Infinita? Porque Guerra Infinita e agora o Ultimato ficou até uma sequência interessante pra você assistir mais pra frente e assistir um na sequência do outro mesmo, né? O filme realmente, tipo, eles foram filmados juntos, né? Você tem toda essa construção da narrativa que ela vem desde o Homem de Ferro, mas, tipo, nesse final tá tudo muito unido, muito junto, e você vê realmente que, tipo, é um atrás do outro, é uma história que se segue e fica muito claro quando você vê e analisa os dois filmes juntos mesmo. Também aqui comigo, Marcos Vinícius, blogueiro do Londrina Geek, que você que nos escuta pode acessar pelo Portal Bonde, né? Marcos, no primeiro programa do ano, primeiro programa desse nosso novo projeto aí do Folha Nerd, nós conversamos sobre a expectativa, ainda lá em fevereiro, sobre a chegada de Capitã Marvel, na sequência Vingadores Ultimato, que em abril, que a gente já tinha toda essa expectativa, aguardando desde o início do ano, né? E as teorias giravam principalmente em torno do universo quântico, por causa daquela cena pós-crédito do Homem-Formiga Vespa. E você mesmo comentou naquela época sobre essa questão da teoria da viagem no tempo, né? O que foi confirmado, né? Queria saber o que vocês acharam dessa solução apresentada pelo filme, né? Eu sou meio suspeito de falar porque eu adoro esse negócio de viagem no tempo, sabe? É um dos assuntos... Nossa, queria voltar no tempo para ver a pré-estreia do De Volta pro Futuro, o primeiro deles, né? Porque esse negócio de viagem no tempo é muito legal, porque você cria várias alternativas, né? E é uma solução que me agrada, pelo menos, né? Mas queria saber a opinião de vocês. Questão de universo quântico e da viagem do tempo. Como que vocês acham que se o filme acertou em utilizar essas opções para resolver o problema Thanos? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Para mim é sempre um prazer, sempre uma honra. E despejar minha opinião, que não vale de muita coisa, mas vamos lá, né? Bom, essa questão da viagem no tempo, assim como eu conversei com bastante gente depois ali do filme, foi uma alternativa simples e fácil que eles resolveram tomar. E isso não faz, pelo fato de ser simples e fácil, não faz com que ela seja chata e estrague o filme. Na minha visão, eles quiseram fazer de uma forma diferente, né? E dentro do próprio filme eles assumem isso, né? Você mencionou aí o De Volta para o Futuro, então dentro do próprio filme eles tomam para si uma teoria, como se fosse algo real, né? Como se fosse possível, né? Essa viagem temporal, só que eles ainda explicam o fato de não ser como é nos outros filmes, né? Não funcionar como funciona, como a gente acha que funciona, né? Que se você alterar uma coisa no passado, vai refletir instantaneamente no futuro. E eu achei que isso foi uma forma segura de tratar as viagens temporais e não mexer muito com a linha temporal de todo o universo, né? Então, assim,
por mais surreal e fantástico que seja, eles tentaram colocar isso de uma forma empírica, uma forma com que seja plausível, com que faça-nos acreditar que de fato fosse possível viajar no tempo e fazer toda a alteração que eles fizeram, né, no rumo do Thanos, né, nas joias, sem com que isso gerasse uma catástrofe ainda maior. Então, na minha opinião, foi uma alternativa segura, uma maneira segura de fazer isso, só que da mesma forma que foi segura, foi ousada e mostrou algo que a gente não tinha visto ainda no universo cinematográfico da Marvel. Porque a gente já viu isso, né? Essa questão de viagem temporal a gente vê em muitos filmes, né? Eles mesmos citaram lá no filme. Se você não viu ainda o filme, você vê lá que eles citaram vários filmes de viagem temporal. Séries mesmo, tem essa opção, Flash, Doctor Who, tem todas essas opções de... E normalmente ele segue essa linha, né? Você volta no tempo, altera alguma coisa ali e isso cria uma nova realidade, Sim, né? E muitas vezes o enredo, o roteiro, cria-se uma nova realidade e às vezes pior do que já havia na realidade anterior, né? Sim, exatamente. E é interessante essa preocupação que eles mostram até depois, no final do filme, que nós vamos falar sobre o Capitão América voltando lá para devolver tudo no seu lugar, exatamente para não ter outras consequências dessa viagem no tempo. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. Eles quiseram manter a segurança de não mexer em nada, né? Eles só quiseram alterar o rumo das joias para elas não chegarem no Thanos. E isso foi extremamente, assim, como eu disse, seguro e fácil, né? Eu acho que esse fácil incomodou bastante gente. Daí a gente vai chegar também, eu acho, nas críticas que não gostaram, no pessoal que não gostou do filme. Esse simples, esse fácil incomoda um pouco as pessoas. O próprio Hulk no final fala sobre essa questão até de preocupação dele de abrir outras dimensões, multiverso, já entra em outros assuntos que sempre está presente aí no mundo geek. É que assim, como que o universo Marvel nunca havia trabalhado com viagem no tempo especificamente, em nenhum dos outros filmes, eles não conseguem, assim, toda vez que você vai trabalhar com viagem no tempo, é algo complicado. Porque, tipo, normalmente tudo isso que fala de viagem no tempo é só sobre viagem no tempo. Mas o universo Marvel é um universo gigantesco que tem várias coisas ali no meio. Então, tipo, realmente é uma saída fácil a maneira como eles trabalharam. Só que, tipo, faz sentido dentro desse universo, é muito coeso. E eles escolheram trabalhar isso de uma forma que você vê que, tipo, ficou muito simples pra quem não, sabe, tipo, tá acostumado com essa ideia. Né? Tipo, então, sua mãe que não entende de viagem no tempo, essas coisas, assistiu X-Men Dias de um Futuro Esquecido e ficou completamente perdida, consegue entender como eles trabalharam viagem no tempo em Ultimato, porque é de uma maneira muito simples, mas coesa. Então eles conseguiram fazer isso de uma forma muito bonitinha, redondinha, sabe? Tipo, você vê lá, não, a gente vai alterar apenas esse momentozinho específico que não vai ter nenhum tipo de efeito borboleta no futuro. Então, tipo, eu acho que é muito legal que eles encontraram uma maneira muito fácil de falar de um tema que é complexo. Né? Toda vez que você fala de viagem no tempo, algumas pessoas já começam a ter dor de cabeça, porque tem isso, né? Você pode criar uma linha do tempo alternativa, e criando uma linha do tempo alternativa, o que vai acontecer depois disso? Teoria de cordas e umas coisas muito doidas, que, tipo, público mais normal que não tá, sabe, tão ligado nisso não vai compreender. E eu acho que eles fizeram uma solução boa. Tem a questão do Doppelganger lá de se encontrar, você mesmo se encontrar naquela realidade também, que o filme explora isso também, que eu acho que foi bacana, aquela cena do Capitão América lutando contra ele mesmo, uma cena legal, principalmente a relação que a Nebulosa tem com ela mesma. Sim. Fica uma nebulosa má e uma nebulosa boa ali na determinado momento do filme. Eu acho que isso aí foi bem explorado também, essa questão de se encontrar no passado também. Eu acho que... Ou melhor, se encontrar no futuro ou no passado. Eu acho que essa ideia do se encontrar, e eles fizeram isso de uma forma segura também, porque em nenhum momento eles se encontraram. Por exemplo, o Capitão encontrou o Capitão lá, mas o Capitão do passado achava que era o Loki. Então ele não tinha certeza que era de fato ele mesmo. A Nebulosa, ela se encontrou, beleza, ela sim sabia que era ela, mas a Nebulosa é uma máquina, né? Então talvez o fato dela ser metade máquina, metade, né, sei lá, alienígena que ela é, não afetasse também a ideia dela se encontrar. Então, talvez se um humano encontrasse um humano na mesma linha temporal, ele mesmo, aí ia ter algum problema maior, né? Então acho que eles fizeram isso também de uma forma segura para não confundir. E assim como você falou, o pessoal que às vezes critica o fato de ter sido muito simples, esquece que é um filme para criança, esquece que é um filme para entretenimento e entretenimento básico,
né? Você não pode exigir uma pessoa, do seu espectador um conhecimento prévio sobre viagem temporal, sobre teorias, sobre embasamento científico de tudo isso, quando é para ser um filme de entretenimento, né? Então acho que eles fizeram isso de uma forma bem bacana. Sim. Outro ponto, falando nessa questão de entretenimento, que chama bastante atenção no filme, pelo menos chamou a minha, é a questão da relação familiar, amizade, sacrifício pelo outro, né? Foram assuntos ali bem presentes nesse filme, né? A primeira cena eu achei chocante, assim, é simples a primeira cena. É um pai de família, Gavião Arqueiro, com seus filhos num parque. E aí, de repente, toda a família dele vira poeira. E ele fica ali sozinho. Então é uma cena muito forte, né? E na sequência tem um encontro do Scott Lang, o Homem-Formiga, com a filha dele, que ele ficou 5 anos no universo quântico. Pra ele foi algumas horas, mas ele encontra a filha dele 5 anos depois, já adolescente. Então são alguns momentos assim bem que mostram essa questão mesmo do ser humano mesmo, né? E a própria Natasha Romanoff, a Viúva Negra, né, que se sacrifica por causa ali da joia da alma, né? Eu queria saber o que vocês acharam dessas relações pessoais na costura ali do filme mesmo, no enredo, na questão do arco dos personagens. Qual que é a importância dela? Porque na minha visão, os próprios diretores fizeram questão de ressaltar esses laços nesse momento mais conturbado aí do universo Marvel, desse período de 10 anos. Então, uma coisa que os irmãos Russo, né, os diretores do filme, sempre fazem desde que eles estão na Marvel, que eles começaram com Capitão América, o Soldado Invernal, é pegar essas histórias, tipo, muito complexas, só que você faz isso de uma forma simples e você trabalha muito como os personagens principais ali estão lidando com isso, sabe? E eles fizeram isso em Soldado Invernal, Guerra Civil, sabe? Brigas, tudo mais, só que você sempre tá vendo muito do personagem, o que ele tá sentindo, o que o Capitão América tá sentindo ali, o que a Viúva... A drama da Viúva é tão importante quanto do Capitão América nesses filmes, quando você pega pra analisar, e você vê que eles pegam muito isso do pessoal, do personagem, sabe? Tipo, o que ele tá sentindo e o que tudo isso que tá acontecendo tá levando nas decisões dele, né? A trama da Viúva, pra mim, no filme é uma das melhores coisas, porque você realmente vê isso, tipo, quando você analisa com os filmes anteriores, você vê que ela tem muito isso, tipo, ela tá tentando pagar pelo que ela já fez de errado, o tempo todo. Tanto que tem a frase do custe o que custar, que tava sendo divulgada no filme, tipo, bastante. Ela é a personagem que mais fala isso no filme. E ela tá o tempo todo, tipo, a gente tem que fazer isso, a gente tem que voltar, desfazer isso, custe o que custar, eu vou fazer tudo. Então é isso, tipo, uma coisa que eu acho muito legal é isso, você pega um evento gigantesco, né, tipo, metade do mundo sumiu. E você trabalha muito a reação dos personagens em relação a isso, como eles estão se sentindo, como eles ficaram, como isso afetou eles. O começo do filme deixa isso bem claro, né? Sim. Reação do próprio Homem de Ferro, de negação e de criar uma vida nova pra ele lá, de pai de família, pela primeira vez o Tony Stark nesse papel. O Capitão América, como sempre, o Capitão América tentando ajudar ali as pessoas a passar por esse momento difícil. Até porque o Capitão América já passou por isso, tecnicamente, né? Ele já perdeu todo mundo que ele conhecia e, tipo, foi pra... Sabe? Tipo, ele já perdeu metade do mundo que ele já conhecia anteriormente. Então faz muito sentido você analisar esse histórico dos personagens e pra onde eles vão nesse momento, né? Tipo, isso, o Gavião ficando praticamente louco, acessando várias pessoas, já que ele perdeu, tipo, a âncora da humanidade que ele tinha, que era a família dele. Então você vê que uma espécie de justiceiro mesmo, né? Exatamente. E é essa coisa, tipo, eles pegam muito uma ideia complexa, só que eles mostram essa ideia complexa através dos personagens de uma maneira muito simples que você consegue entender e se relacionar, principalmente. Eu acho que isso é o que eles conseguem fazer muito bem, é fazer com que você consiga entender as motivações de todo mundo ali. Tanto que, tipo, em Guerra Infinita, um dos grandes atrativos foi o Thanos, porque você conseguia entender ele. Porque o Thanos, o grande vilão, era humanizado. Você conseguia, tipo, entender da onde ele vinha, o que ele estava fazendo. Sim. E, assim, uma cena ímpar no filme é aquele confronto entre a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro para ver quem ia se sacrificar. Porque os dois queriam se sacrificar muito por conta dessa questão de culpa também, que você falou, né? Sim. O Gavião Arqueiro, pelo que ele se tornou, após perder toda a família dele, uma espécie de justiceiro que ia... assassinando pessoas ligadas ao crime organizado, à máfia, do México ao Japão, como mostrou, né? E a Viúva Negra por conta da origem dela, que deve ser
explorado no filme que tá pra vir sobre a origem dela, né? Que devem ganhar mais força ainda por conta que a gente já sabe o desfecho dela também. Eu acredito assim que esses arcos mais familiares, mais emocionais e sentimentais são muito importantes pro longa, porque assim, o Vingadores Ultimato é o fim de uma era, né? É o fim de uma saga, né? A saga do infinito, vamos colocar assim. E as pessoas dificilmente, às vezes, conseguem dar crédito e entender o peso disso, porque atrelam a responsabilidade do filme e a finalidade do filme como só um puro entretenimento. Quando, na minha opinião, a essência de um personagem é fazer com que você se identifique com ele, né? Isso seja em qualquer tipo de arte, filme, teatro, música. A essência de um conteúdo a ser oferecido é fazer com que você se identifique. Então, não tem por que eles não mostrarem algo que de fato aconteceria na realidade dentro de um filme, quando na verdade, se o que aconteceu ali acontecesse de fato no mundo real, era daquela forma que você ia lidar, era daquela forma que pessoas normais iam lidar, né? Então, o fato do Capitão América estar ali, por exemplo, no início do filme com um grupo de pessoas, fazendo com que elas entendessem e superassem o que tivesse acontecido, até por ele ter, né, vivenciado algo semelhante, isso é muito legal, porque depois ele até fala do conflito interno dele, fala, eu tô aqui falando para as pessoas superarem, mas eu não superei, a gente não superou, né? Então eu acho que isso, terapia em grupo, né? Aquela terapia ali foi muito chocante, porque você vê na cara dele que ele fala, o que eu tô fazendo, sabe? O que eu posso oferecer para essas pessoas se eu mesmo não superei o que aconteceu, né? E eu acho que isso foi muito legal em todos os personagens, todos eles têm assim um sentimento, uma história de vida, e se você não sentir isso em você, não entender isso em você, não se colocar no lugar deles, você não vê a boniteza, né? a peculiaridade que existe em cada personagem. Existia uma grande expectativa antes do filme num confronto Capitão Marvel e Thanos, né? Primeiro porque não houve um confronto assim, específico entre os dois, né? Um mano a mano, assim, tipo Rock Balboa, que ela apanhasse bastante, ia lá e salvasse a humanidade. Não aconteceu isso, né? O filme valoriza muito mais a questão da equipe, do trabalho de todos eles, né? E antes e depois da volta dos heróis, quando quando o Hulk pega a manopla do infinito e consegue fazer com que todas as pessoas que viraram cinza retornem literalmente ali das cinzas, né? Segundo a manopla com a Joia do Infinito, o filme mostra que ela é o poder absoluto do universo, né? Contra ela, o filme deixa claro que nem a Capitã Marvel dá conta do Thanos ali na Guerra Infinita, né? Tanto que antes da viagem do tempo, os heróis eles se vingam do Thanos, um Thanos aposentado no jardim, totalmente desmotivado, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, meu objetivo era esse, acabou. Em 2 minutos eles chegam lá e resolvem a parada, né? Só que o Thanos tinha acabado com as Joias do Infinito também, que obriga essa viagem no tempo, né? Queria saber como que vocês avaliam esses 2 pontos, né? Primeiro da questão Capitã Marvel versus Thanos, né? E também desse poder absoluto e total que a manopla, as Joias do Infinito representa no filme. Eu acho que o lance da Capitã primeiramente, observando o filme dela como um filme de origem e a participação dela direta já em Vingadores Ultimato, a gente vê que ali ainda ela não mostrou tudo o que ela é, sabe? Ela serviu como uma referência de poder, sim, dentro do filme, porém, na minha opinião, ela não fez muita coisa. Ela sim foi importante porque ela, né, bateu lá no Thanos, tem uma cena que mostra, né, o poder dela, é até semelhante à briga do Batman com o Superman, Batman vs Superman, quando o Superman vai recobrando o poder e o Batman bate nele e vai batendo no aço ali, né? Então tem uma cena que o Thanos bate nela e ela, tipo, nem se mexe, assim, como se fosse a super poderosa e tal, e de fato é, né? Então ali, eu acho que eles ainda estão querendo mostrar o poder dela, o potencial dela, né? Não digo poder, né? Porque é aquela história do ato e potência, né? Eu acho que a Capitã Marvel ainda é potência, né? Ela não se tornou ato ainda. E o papel essencial dela foi unir também todas as mulheres ali, né? Tem aquela cena que valoriza demais, assim, as heroínas, que eu achei sensacional. Eu levantei, assim, gritei lá dentro da sala do cinema. Meu, foi muito lindo. E eu acho que esse papel é fundamental para a Capitã, para unir a força das mulheres heroínas ali e, de fato, mostrar um referencial de potência, né? Para um próximo filme, para uma próxima etapa da Marvel, né? Para uma próxima fase, né? Que é o que de fato eles estão fazendo.
Sim, essa cena, inclusive, eu acho que é tipo a Marvel Studios falando, olha, a gente tem potencial pra fazer um filme de equipe feminina que a gente tá querendo fazer já tem um tempo. Porque, né, por muito tempo, inclusive é isso, o Kevin Feige, que é quem organiza, ele sempre quis colocar mais mulheres em protagonismo e tal, só que não podia. Feiticeira Escarlate voltou com tudo também, Sim, né? também a cena dela foi excelente, mostrando todo o potencial que ela não mostrava desde... E voltando na Era questão de tudo, relação pessoal, tem um negócio ali de muito forte de relação pessoal, né? Ela fala pra ele, você tirou tudo de mim, lembrando do Visão, que era o amor da vida dela. O irmão dela. Não é aquela cena dela com o Thanos relembra total ela destruindo o Ultron em Era de Ultron, Sim. né? Até as coisas subindo. Sim. Linda cena. Mas eu acredito que o que eles fizeram com a Capitã Marvel no filme é mais a coisa de você, assim... é um filme muito sobre os 6 originais, os 6 Vingadores originais. Então, a Capitã Marvel, eles poderiam completamente colocar ela ali, chegando, parando o Thanos com um soco e acabou o dia. Só que a coisa, tipo, por metade do filme inteiro ela nem mal aparece, né? Porque ela tá longe, em outra galáxia ali, lutando. Só que é muita coisa de deixar claro que, tipo, ela é muito poderosa, mas nesse momento ela não é a salvação de todo mundo. E isso é construindo ela mesmo, já que, tipo, agora que a gente não tem mais Homem de Ferro nem o Capitão América, provavelmente ela e o Pantera que vão assumir esses postos, né? Então isso é meio que, tipo, esse filme é meio que uma passagem, eu acho que, de manto dela, tipo, olha, eu tô aqui, agora eu tenho que proteger e me esforçar mais pra estar aqui presente na Terra e vendo as ameaças. Então, eu acho que, tipo, a cena dela não chegar já com toda a força pro Thanos, que eles poderiam ter feito isso muito facilmente, é justamente pra, tipo, não mostrar ela resolvendo tudo e deixando os originais de lado, porque, é como se eles não importassem, né? A humanidade dos originais foi muito mais ressaltado Sim. que o poder alienígena ali, metade alienígena, metade humana, que ela é humana também, mas esse Sim. poder sobrenatural que ela tem, foi muito mais ressaltado essa questão de humanidade mesmo, de Sim. sacrifício para salvar os outros, né? É coisa de se sacrificar mesmo e Sim. através da sua dor você conseguir se superar no final. Eu acho que o filme fala em várias esferas essa ideia de passar o bastão, né? Em vários personagens, em quase todos, né? Você vê o Thor passando pra Valkyria, você vê o Capitão passando pro Falcão, você vê o Homem de Ferro passando, sei lá, pra alguém, né? Então, assim, a fase 3 entregando o bastão pra fase 4, isso é claro, é nítido. E a saga do infinito começa lá em 2008, né, com Homem de Ferro. O primeiro filme, se a gente for adotar uma ordem cronológica, que tem muito isso na hora que você pesquisa, quero assistir todos os 20 e poucos filmes, qual que é a ordem cronológica? Não a ordem de lançamento, a ordem da história cronológica. Começa lá com o Capitão América, o primeiro Vingador, na Segunda Guerra Mundial, contra a Hydra. E essa dupla ficou lá dos opostos na Guerra Civil, se reconciliou, né? Mas assumiram nesse filme um protagonismo para fechar mesmo a história deles dois, né? Queria saber se vocês gostaram dessa trajetória final desses dois super-heróis, Tony Stark e o Capitão América, Steve Rogers. Olha, pra mim, a história dos dois tem, assim, um fechamento perfeito. Perfeito, porque, assim, a galera fala que talvez não precisasse o Tony Stark ter morrido, e o Capitão América poderia ter continuado também desenvolvendo, né, um papel de liderança sem ter feito o que ele fez. Mas, pra mim, assim, conta muito mais o que eles queriam também, né? O Tony Stark, a maior vontade dele era proteger a Terra. Tem até aquela cena que ele fala que lá atrás eu falei de colocar um escudo em volta desse negócio, vocês não quiseram e tal, né? Colocar uma armadura em volta da Terra. Então, pra ele, o maior desejo dele sempre foi criar equipamento, criar tecnologias para proteger, né, o ser humano. Por mais que foi conturbado, a gente até vê isso no primeiro filme dele, né? A ideia da Stark Industries ser, né, diferente do que ele imaginava, né? Não para guerra e tudo mais. E ali no final ele mostra que, tipo, a tecnologia dele salvou, né? Foi a manopla dele, foi a nanotecnologia dele que deteve o poder das 6 joias e ele conseguiu dar o snap de novo para voltar e tal. Então, assim, ele sentou lá e falou, ufa, meu papel deu certo, posso morrer em paz. Inclusive a Capitã Marvel tenta, não consegue, e depois Exatamente. quem consegue faz muito sentido Tony Stark. matarem ele, eu acho. Tipo, faz muito sentido o Tony Stark morrer, porque se Robert Downey Jr. não queria retornar, o personagem nunca ia conseguir
ficar ali parado tendo a vida de pai que ele queria ter. Sim. É como a Pepper fala, agora você pode descansar, porque é somente isso, sabe? Ele nunca ia descansar, ele nunca ia parar de querer brigar, lutar e tudo mais. É a mesma coisa com o Capitão América, tipo... A última vez que ele promete pra Pepper, faz tempo essa última vez, né? Não, vai ser a última. Sim, nossa. Inclusive, é muito legal isso. Eu acho, tipo, enquanto, tipo, o Homem de Ferro, ele tem uma jornada que é isso, né? Começou em 2008, o primeiro filme, e você vê ele se tornando um herói mesmo, um herói que muito mais altruísta do que ele era desde o começo, né? Você vê, isso, tipo, toda a jornada dele é sobre altruísmo e chega no final ele se sacrifica pelo bem da humanidade, algo que o primeiro Homem de Ferro ali jamais faria, sabe? Tipo, ele chamando a coletiva pra anunciar que ele era Homem de Ferro, né? Aí no segundo ele chegando lá naquela convenção das indústrias Stark, mostrando todos os poderes, né? Você vê a trajetória do personagem mesmo. Se bem que em todos os filmes, por exemplo, no Vingadores, no primeiro, no Era de Ultron, no Guerra Infinita, em todos eles ele estava pronto para se sacrificar. Sim. Né? Que é isso que você falou. Ele sempre tava, tipo, você sempre vê ele quase sacrificando ali, mas sempre essa coisa, não, tem que fazer um gesto gigantesco que... Eu tenho que me exaltar um pouco primeiro. Exatamente. E enquanto isso, eu acho que a jornada do Capitão América, né, que os irmãos russos começaram a trabalhar em Soldado Invernal, pra mim é, tipo, realmente, desse universo é, tipo, a melhor de longe. Porque você consegue ver muito claramente, sabe? Toda essa evolução do personagem. Tipo, desde o começo, como, o soldadinho que foi lá e só queria ajudar as pessoas, até Soldado Invernal, em que ele percebe, o governo não é tão bom assim, sabe? Não é somente seguir regras. Baita filme, né, Soldado Invernal. Sim, Soldado Invernal é um filme que muda muito. E eu adorei a referência a esse filme, clara, na cena do elevador. A cena do elevador, foi uma reconstrução excelente. Da cena, né? Sim. Excelente. E é isso, e, tipo, você realmente vê como ele evoluiu, sabe? Tipo, que ele começa como essa pessoa que tava ali pronta pra, E ele é algo meio que, tipo, levemente diferente do Stark, porque ele começa sempre pronto pra se sacrificar, e chega no final, ele faz algo por si mesmo. Ele fala, eu já fiz tanta coisa, eu mereço pegar uma coisinha pra mim, sabe? Eu mereço ter um momento, uma vida tranquila, de felicidade. E é muito legal você analisar essas duas jornadas, uma paralela à outra, sabe? E de como cada personagem aprendeu um com o outro. E é lindo o fato dele estar sempre preocupado com o romance dele, a paixão dele. Porque... Agente Carter, né? Aquela cena que eles voltam lá no passadão, né? De 1950, 70. Encontram o Howard, encontram a Peggy, e o capitão olha pra ela e eu falei... Naquela cena eu já falei, ele vai querer ficar. Ele vai querer ficar aqui, eu vou dar um jeito de voltar depois... Porque é o sonho da vida dele. Em 1970, se você levar a história do primeiro Vingador, que é na Segunda Guerra Mundial, ele já estava uns 30 anos congelado já naquele momento. Ele poderia até naquele momento ter ali um momento com a Peggy, entendeu? Só que, como ele estava numa missão, e isso é muito Capitão América, né? Exatamente. Ele, diferente do Tony Stark, que é muito mais impulso, muito mais coração, vai lá, conversa com o pai dele, tem um momento com o pai dele, não. Capitão América, tô na missão. Agiu pelo certo, né? Fica só pro final do filme, quando ele volta no tempo pra colocar todas as joias definidas no local, ele aproveita isso pra viver uma vida normal ali, com o amor da vida dele. E era o sonho da vida envelhecer, dele. Né? Envelhecer, que era algo que ele perdeu naqueles 70 anos congelados. A dança é muito legal, como né? eu chorei naquela cena, cara. Porque a dança é legal, que remete ali aos primeiros filmes. O primeiro filme dele é algo que sempre retorna, tipo... Toda vez que ele fala da Peggy é a última dança que ele produz. A gente tem que voltar àquela dança. Sim, né? sim. Exatamente. E agora que a gente falou sobre o Capitão, eu até queria pontuar uma crítica à ideia das viagens temporais, que foi algo que o pessoal colocou, né, em pauta, que é sobre o filme todo eles se sustentarem nas viagens e não afetar a linha temporal da qual eles estão, e no final do filme o Capitão faz isso. No final do filme ele se entrega a uma linha temporal e afeta toda ela, né? Porque daí ele reaparece como velho. Então, assim, isso é um ponto do qual eles meio que invalidaram um pouco o que eles fizeram durante o filme todo. Eu não achei que foi algo que estragou, porque de fato se prende mais ao lado emocional e ao lado do Capitão querer ficar com ele, querer viver a vida dele e realizar o desejo dele. Mas se você for parar para analisar
a teoria e a ideia do que eles fizeram durante o filme todo, ele não poderia ter feito, né? Então, mas assim, na minha opinião, não estragou. Mas se você... se o Homem de Ferro morreu, o Viúva Negra morreu, o Capitão América, ou ele teria que morrer também pra passar o bastão. Sim. O que eles encontraram de solução foi uma forma mais romântica de dar um final pra ele, porque ele não volta mais também, porque ele envelheceu, né? É a questão de viagem no tempo no filme, na verdade, ele deixa várias coisinhas abertas também para o futuro, né? Que é isso, tipo, beleza, o Capitão América voltou, ele ficou ali, mas ele pode muito bem simplesmente ter se abstido de, sabe, ser um herói ainda, ele sabia o que ia acontecer, que ia ficar tudo bem. Então ele só ficou ali quietinho com a Peggy, enquanto ela era diretora da S.H.I.E.L.D. e criava toda essa organização. Ele ia colocando as pedrinhas definidas no lugarzinho ele dela. Ele colocou os lugares e depois ele aproveitou uma vida quieta, sabe? Pelo menos que eu Talvez ele nem tivesse mais o soro ali. Não sei. E além disso também você tem, por exemplo, o Loki, que deixam em aberto se ele ainda tá morto ou não, já que ele fugiu com o Tesseract ali em 2012. Então o filme deixa várias coisinhas assim, ó, pode ser que volte no futuro, pode ser que não. Então, falando de futuro, né, o universo Marvel deve entrar numa nova fase a partir já de julho. Homem-Aranha, longe de casa, isso. Ainda temos a previsão, ainda sem data definida, como Homem-Aranha, né, Doutor Estranho 2, Pantera Negra 2, Guardião da Galáxia 3, né. Todos esses filmes que podem ou não passar após a derrota do Thanos. Pode ser antes do Thanos, pode ser depois, porque todo esse pessoal tá de volta ao universo Marvel, né. Já o filme da Viúva Negra deve contar mesmo a origem dela, né? E que também, na minha opinião, esse filme deve ter um peso muito maior agora que a gente sabe o destino da Natasha Romanoff, esse destino nobre que ela teve, se sacrificando pela Joia da Alma, que sem a Joia da Alma não seria possível criar novamente a Manopla e derrotar o Thanos, né? Queria saber de vocês, qual a expectativa aí dessa nova fase, nessa nova geração do universo Marvel? Só pra falar, o Kevin Feige deu uma entrevista essa semana em que ele falou que Homem-Aranha Longe de Casa não vai ser o começo da fase 4, vai ser o último filme da fase 3. Até porque ele já falou anteriormente, ele não sabe se vai ser mesmo fase 4. Porque como acabou essa saga do infinito, né, que é como eles estão chamando, ele não sabe exatamente o que vai ser depois, se vai ser fase 4, se vai ser uma nova fase 1, o que vai acontecer. Alguns filmes dentro dessa geração também, né? Por exemplo, você faz o próprio Viúva Negra, a gente já sabe que vai ser dentro dessa geração, porque é um filme de origem, da origem dela, né? Mas então daí a gente não sabe muito bem o que vai ter depois, mas eles estão indo por um caminho muito mais diverso e diferente do que a gente teve até agora, né? Tipo, Pantera Negra, filme dos Eternos, que vai ter uma boa parte do elenco asiático, eles estão querendo um protagonista LGBT. Você tem Viúva Negra, Capitã Marvel 2, que com certeza vai ter também. Então, mais mulheres em papéis de destaque, com filme solo. Então, do que dá pra ver é que realmente o que aconteceu é que, assim, o Kevin Feige sempre quis ir por essa direção, só que anteriormente alguns executivos da Disney não estavam gostando dessa ideia. Não, o que vende é somente os heróizinhos de sempre é o Hulk, o Capitão América, o Homem de Ferro. E então a gente não pode ir além disso, pegar um protagonista negro, como em Pantera Negra. Só que depois que eles viram, olha, tá dando sucesso, tá sendo bom, então agora ele tá bem mais tranquilo para poder fazer isso, que é o que ele sempre quis fazer. Então nessa nova fase pode pintar novos super-heróis também, que Sim, a gente com certeza. Você não tem também o aí, filme né? do Shang-Chi, que seria quase que um punho de ferro, só que asiático, né? Que vai estar... Que é do Kung Fu lá, né? Isso, ele é o mestre do Kung Fu. Então, é isso que, tá essa coisa bem, vamos ser diversos, vamos mostrar todos os cantos desse universo e, realmente fugir um pouquinho da Terra também e, da mesma, sempre da coisa ali, estão ali em Nova York, Estados Unidos, sempre dessa coisa. Que é algo que eles assumiram muito bem também naquela cena em que a Capitã fala. Existem outros universos. Sim. E pelo azar deles vocês não estão lá, vocês estão aqui, né? Ou seja, vocês estão preocupados em salvar Nova York o tempo todo enquanto eu estou salvando a galáxia inteira, né? Exatamente. E eu acho que é algo que eles podem explorar muito legal em próximos filmes. Essa mudança, estúdio, a Disney assumindo, vocês acham que isso pode ter algum impacto nessa vamos dizer, nessa caminhada do universo Marvel para outra geração? Então, eu penso muito na questão agora da Disney ter comprado os direitos da Fox, né, que estavam com a Fox, de alguns personagens, até pelo fato da gente pensar em um novo super vilão, né? Porque se for parar pra pensar, o Thanos
Tá, poderia ser um vilão supremo da Marvel, né? E depois dele não teria outro? Galactus? Talvez, mas a gente tem o Galactus, a gente tem, sei lá, né, a volta ali do surfista junto com o Galactus. Tem o Dormammu, que foi utilizado lá no Doutor Estranho, mas pra mim não acabou ali, né? Tem o Doutor Estranho 2 aí vindo. Então assim, a gente tem que pensar que a construção de uma nova fase não depende só de heróis, depende de vilões também, né? E eu acho que é o mais importante, né? Você ter um embate legal para poder sustentar um filme e uma nova fase toda. Né? Sim. Uma das teorias mais que o pessoal mais está falando sobre atualmente é de tipo ter o Kang, o Conquistador, né? Tipo como um novo vilão, que ele é um vilão que mexe com o tempo. Que daí explicaria, tipo, já tem essa base agora para você trazer um vilão falando, olha, vocês estragaram todo o tempo, tô aqui pra consertar, vamos arrumar essas coisas e desfazer tudo isso, não sei, alguma coisa assim. E trabalhar também com Viagem no Tempo, que era dos... que tava ali no meio, né, entre Fox e Disney, e agora voltou tudo pra Fox mesmo. Fora que o universo dos HQs é um universo enorme, né, que abre diversas possibilidades. Sim, e a gente teve também, por exemplo, lá em Guardiões 2, a apresentação do Adam Warlock, né? Que muita gente especulou que ele poderia estar agora no Ultimato, e não, né, eles seguraram. Vamos ver o que o James Gunn vai fazer com ele, né? Mas pode ser muito importante para uma nova jornada aí de heróis e vilões, né? Marcos, nisso, Léo Gravena, queria muito agradecer a presença de vocês dois nesse programa. Hoje um programa um pouco maior do que o habitual, porque merece também, né? Com certeza. É difícil conversar sobre um filme tão espetacular como esse em 20 minutos. A gente acaba arrastando mesmo, tendo muito mais o que conversar mesmo, normal, né? Já era programado para isso mesmo. Então, Vingadores Ultimato, enfim, entrou para a história do cinema. Eu acredito que deve ser o maior filme de super-heróis da história. E eu queria agradecer de novo a presença de vocês, né? E deixar em aberto aí pra gente conversar em outras oportunidades também sobre esse mundo nerd, universo geek, que tem tanta coisa que a gente gosta, né? Queria agradecer você que nos ouviu até aqui e lembrar que voltamos em maio com um programa sobre a temporada final de Game of Thrones, que terá o seu episódio derradeiro no próximo mês, né? Não tem viagem no tempo, mas com certeza vão ter grandes batalhas nessa super série. Até mais e obrigado por nos acompanhar aqui na Folha Nerd.